A medida do amor é amar sem medida, Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona, um dos mais importantes teólogos da história da Igreja, teve uma vida marcada por profundas transformações. Quando pensamos em um santo e doutor da Igreja, imaginamos alguém que sempre viveu uma vida de santidade e fidelidade aos ensinamentos cristãos. No entanto, Agostinho desafiou essa expectativa. Antes de se converter, ele passou 33 anos como herege, teve um filho fora do casamento e fez a famosa oração: Senhor, torna-me casto, mas não agora. Sua vida antes da conversão foi bastante tumultuada, mas após ela, ele se tornou uma figura central na defesa da Igreja. Nascido em 354 em Tagaste, na atual Argélia, Agostinho era filho de Patrício, um pagão, e Mônica, uma cristã devota. Desde cedo, sua mãe tentou incutir nele a fé cristã, mas sem sucesso. Agostinho não demonstrou interesse pela religião durante a infância. Em vez disso, ele se mudou para Cartago para estudar retórica, atraído pelas tentações da cidade grande. Lá, Agostinho levou uma vida hedônica, ficando com várias mulheres e vivendo uma vida totalmente desregrada. Isso o levou a ter um filho fora do casamento enquanto estudava. Seu filho, Adeodato, nasceu de sua união com uma mulher de Cartago, cuja identidade permanece desconhecida. Buscando respostas para as questões profundas da vida, Agostinho se envolveu com o maniqueísmo, uma religião que enfatizava a luta entre as forças do bem e do mal. Para ele, o dualismo maniqueísta explicava como Deus poderia ser bom e, ainda assim, existir o mal no mundo. Além disso, era reconfortante pensar que uma poderosa força maligna era responsável pelos seus erros, especialmente os de natureza sexual. Durante 9 anos, Agostinho permaneceu como um ávido seguidor do maniqueísmo, acreditando que essa filosofia resolveria seus dilemas morais e existenciais. No entanto, a vida de Agostinho com os maniqueístas chegaria ao fim por volta de 384, aos 30 anos, quando ele foi nomeado professor de retórica em Milão, onde conheceu Santo Ambrósio, o bispo da cidade. Ambrósio, um poderoso orador, conhecia bem os maniqueístas e suas falhas. Ele apresentou Agostinho ao pensamento neoplatônico, oferecendo-lhe novas maneiras de lidar com o problema do mal. Isso levou Agostinho a se converter ao cristianismo, e em 387 ele foi batizado por Ambrósio em Milão. Após batizado, Agostinho planejava viver uma vida tranquila de estudo e oração, quase como um monge. É válido observar que essa conversão foi intensamente influenciada pelas orações persistentes de sua mãe, Mônica, que o seguiu até Milão e continuou a orar por mais de 20 anos pela conversão de seu filho. Depois da conversão, Agostinho viajou para Hipona para recrutar membros para o seu mosteiro. No entanto, ao chegar lá, foi cercado pela congregação, que o arrastou até o bispo e o ordenou sacerdote na hora, um evento extraordinário para os padrões de hoje, mas comum naquela época. Eventualmente, Agostinho se tornou o próprio bispo de Hipona, transformando os aposentos do bispo em um mosteiro e exigindo que seus padres fizessem votos de pobreza, castidade e obediência. Ele estabeleceu uma comunidade monástica onde se dedicou a uma vida de oração, estudo e serviço à comunidade. Apesar de seus planos de uma vida tranquila, Agostinho se viu no centro de crises importantes na igreja. A primeira grande controvérsia que enfrentou foi com os donatistas, que rejeitavam a readmissão de cristãos que haviam cometido pecados mortais, especialmente aqueles que abandonaram a fé durante as perseguições. Agostinho argumentou que os sacramentos eram válidos independentemente da santidade do ministro, pois dependiam da fé e do poder de Deus. Essa disputa foi intensa e durou muitos anos, mas Agostinho conseguiu reafirmar a unidade e a integridade da igreja. A segunda controvérsia envolveu Pelágio, que acreditava que os seres humanos poderiam alcançar a salvação por seus próprios méritos sem a necessidade da graça divina. Agostinho, ainda lidando com sua própria culpa pelos pecados passados, desenvolveu o conceito do pecado original, argumentando que todos nós sofremos de uma distorção de nossos desejos e que somos incapazes de nos salvar sem a ajuda de Deus. Ele defendeu que a graça de Deus e o sacrifício de Cristo são essenciais para a redenção humana. Esta controvérsia teológica teve um impacto profundo e duradouro na doutrina cristã, levando à condenação do pelagianismo como heresia. Além de salvar a igreja dessas controvérsias, Agostinho foi um pastor fiel e um pensador influente. Ele fez contribuições importantes em áreas como a criação, livre-arbítrio e escatologia. Suas obras como A Cidade de Deus e Confissões são clássicos da literatura ocidental. Confissões, em particular, captura as lutas pessoais de Agostinho e a fé que guiou sua vida. Neste trabalho autobiográfico, ele reflete sobre sua jornada espiritual, oferecendo insights profundos sobre a natureza humana, o pecado e a graça divina.
Agostinho aprendeu que apenas Deus pode satisfazer os anseios da alma humana, resumindo essa verdade em sua famosa frase: nossas almas estão inquietas, até que descansem em ti, Senhor. Ele nunca esqueceu que era um pecador, e suas lutas pessoais informaram sua teologia. Agostinho nos ensinou que não importa o quanto tenhamos pecado ou nos afastado de Deus, a graça divina é suficiente para nos redimir. Seu legado continua a influenciar a Igreja e o cristianismo ocidental até hoje. Ele é frequentemente lembrado pelo título de Doutor da Graça, refletindo sua ênfase na necessidade da graça de Deus para a salvação. Mesmo após sua morte em 430, durante o cerco de Hipona pelos vândalos, a influência de Santo Agostinho permaneceu. Suas ideias sobre o livre-arbítrio, a predestinação e a natureza da Igreja moldaram profundamente a teologia cristã e continuam a ser estudadas e debatidas. Agostinho não só defendeu a fé contra heresias, como também inspirou gerações de cristãos a buscarem uma vida de santidade, confiança na graça de Deus e compromisso com a verdade. Bom, com isso chegamos ao final do vídeo sobre a vida de Santo Agostinho. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.